E eu queria reforçar aqui, irmãos, com os irmãos, também devido à importância desse conteúdo, o item 3 aqui, que também vai fazer parte do alimento diário, do devocional, que quando em Colossenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, a carta aos Colossenses, ele falou para Arquipo, olha, cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ali em Colossenses capítulo 4, versículo 17. No final da carta, logo no versículo 18, ele dá a saudação final. E eu expliquei para os irmãos por que Paulo ele levou 11 versículos para fazer suas considerações finais. Se ele não tivesse tocado em tantos pontos importantes nos capítulos anteriores, você até entendia. Mas Paulo ele trouxe assuntos importantíssimos, profundos da economia de Deus. E por que então ele poderia, por exemplo, acompanha comigo ali do 4, Colossenses capítulo 4, só para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. Colossenses capítulo 4, versículo 6. As vossas palavras sejam sempre com graças, temperadas com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Ponto. Ele já poderia ir para o 18. A saudação é de meu próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Estaria encerrada a carta. Mas do versículo 6, ele pulou para o 7 e foi até o 17, citando 11 nomes de pessoas. 11 nomes. Quando você olha esses 11 nomes, são praticamente 11 gerações, 11 pessoas com cultura diferente, com um dialeto diferente, bárbaros, citas, escravos, livres, gregos, judeus. Ele fez questão de citar e falar a condição de cada um. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Que entre essas pessoas, elas estavam vivendo a vida da igreja, embora conturbada ali, com tudo que nós mostramos aqui, estavam vivendo sobre a prática do novo homem, vivendo sobre a experiência do novo homem. Nós sabemos que o novo homem tem um aspecto corporativo e um aspecto individual. Quem é o novo homem? O novo homem é Cristo formado em nós. O novo homem, ele é gerado em nós quando cremos no Senhor. Esse trânsito entre as igrejas, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, que ele estava preso em Roma, a distância de Roma para Colossos era 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Então, para esse trajeto, mesmo essa distância toda, ainda tinha um trajeto considerável dessas pessoas, que no meio desse trajeto, várias cidades primitivas receberam o Senhor, receberam a visão do novo homem e passaram a viver como novo homem, passaram a ter unanimidade. Eu também disse que naquela época o Império Romano queria se expandir, então eles colocaram o grego como a língua oficial, na tentativa de que todos aqueles povos falassem apenas o grego, para ter mais um poder de dominância. Só que nós vimos que foi um fracasso no decorrer da história. Somente quem tem o poder de nos dar unanimidade é o novo homem. Aí eu elenquei sobre a questão das diferenças culturais, e do que eu penso, do que eu acho, do que os irmãos pensam, do que os irmãos acham. Eu disse que essas coisas têm que ser deixadas de lado, porque é o novo homem que deve ser o árbitro em nosso coração. É o novo homem que deve ser o juiz em nosso coração. É o novo homem que deve dar a palavra final em nosso coração. Também falei sobre a questão da perseverança. Perseverar, nós já sabemos, muitas das vezes, temos experiência conjugal, entre a relação conjugal, de você perseverar em discutir, perseverar em criar contenda. Aí Paulo nos ajuda, pega essa, então nós já sabemos o que é perseverar, negativamente. Pega o que é perseverar e transfere para o aspecto positivo. Perseverar em oração é continuar firme e forte. Tá bom? Continuar firme e forte. Então, dentro desse contexto, nós vimos também aqui em Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Colossenses capítulo 3. Versículo 11. Versículo 5. Portanto, fazei morrer vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixão, desejo maligno e ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais vós também andaste anteriormente, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos também de tudo isto:
ira, cólera, malícia, blasfêmia, linguagem obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas práticas, e vos revistais do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não pode haver grego, nem judeu, nem os que moram em Santa Maria, nem os que moram no Gama, nem os que moram no Ocidental, nem os que moram no Valparaíso, nem o que é rico, nem o que é pobre, nem o que é preto, nem o que é o branco. Mas essa questão de raça, como está hoje, não pode haver essas questões, não pode haver isso aqui. Bárbaro, eu disse que o bárbaro é aquele que mora fora dos muros, e o cita, mais bárbaro ainda, mais longe. Escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Quem é o Cristo? É o novo homem. O que Paulo quer dizer? E vem nos ensinar de que nós devemos viver pela experiência do novo homem, ok? Novo homem reinando na igreja. Se você está com as opiniões ainda muito fortes, e quer que as suas ideias sejam colocadas, e etc., e você não cede nunca, você carece, você está vivendo muito pelo velho homem, que foi o que eu li aqui, ó, despojar-se do velho homem e se renovar do novo homem. Capítulo 3, versículo 9. Despiste do velho homem com suas práticas, e vos revestiste do novo homem, que está sendo renovado para quê? Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Uma igreja com muita contenda é uma igreja que vive no velho homem. Uma igreja que aspira a paz, que vive a paz, que desfruta a paz, é uma igreja que desfruta do novo homem. Ok? Temos os nossos problemas? Temos. Como igreja, sim. Cada família é uma família. Uns nasceram no sul, outros nasceram no norte. Verdade? Até brisado, eu falei que uns gostam do cuscuz do norte e outros gostam do churrasco do sul. E aí começa, o meu churrasco é melhor do que o seu cuscuz, eu não sou animal para comer essas coisas. Não, estou dando um exemplo geral para entender. O novo homem deve reinar sobre todas essas coisas. Ok? Isso na igreja. E eu não estou falando de comida, só dou um exemplo. Bem, agora os irmãos entenderam? A consciência do novo homem. A consciência do novo homem individual e coletivo. Individual é eu buscando o Senhor, é eu desfrutando fazer com que o novo homem cresça em mim. E coletivamente, qual é a consciência coletiva? É o tráfico entre as igrejas, é a comunhão entre as igrejas, é que o homem, ele é único. A igreja de Santa Maria não é diferente das demais igrejas. Não somos melhores do que ninguém. Citei ontem o apoio ocidental. Vamos melhorar esse tráfego, essa integração entre as igrejas. Citei Águas Claras, hoje tem uma comunhão com as Águas Claras à noite, para nós melhorarmos essa integração. Riacho Fundo, Recanto das Emas, igrejas que querem andar sozinhos. Aqui nós aprendemos uma lição que Paulo nos deu, a consciência do novo homem coletiva. Por quê? Paulo escrevendo lá em Colossenses, o que ele tinha a ver com a igreja que estava a 1.500 quilômetros dele, que ele nem conheceu? Ele poderia se preocupar com as igrejas em volta dele, sim ou não? Sim. Ele enviou a carta. O que esses irmãos de cá, ao receber a carta, tem a ver? Falar assim, Paulo, fica aí em Roma, você está preso. O que você tem a ver? Você nem veio aqui, entende? Mas a consciência do novo homem como igreja corporativa, com o novo homem corporativo, fez com que os irmãos acatassem a carta, obedecessem a carta e seguissem no desfrute e vivendo o novo homem. Eu acredito que essa deve ser o nosso exemplo aqui. Sem falar da dificuldade de transporte, né, naquela época e hoje, com uma facilidade de transporte. Aqui em Ocidental a gente leva 15, 20 minutos. Eu falei que entre as igrejas Colossenses e Hierápolis e Laodiceia, a distância entre elas era de 17 quilômetros, menos do que daqui do aeroporto. Então eram igrejas vizinhas que se fortaleciam entre si. E essa carta que Paulo escreveu para os Colossenses foi lida principalmente em Laodiceia, que ele disse, e leia em Laodiceia, para os laodicenses. Ou seja, então a carta foi endereçada aos Colossenses, mas lida também em Laodiceia, mostrando que Colossenses não é melhor que Laodiceia, e Laodiceia não é melhor do que Hierápolis, mostrando que devemos sair dessa questão e voltarmos à unanimidade e viver o novo homem, o desfrute do novo homem. Aí falamos aqui, aí no 17, vão comigo, fala assim, para concluir aqui, ele fala, Senhor Jesus. Minha Bíblia aqui, as letras são bem fininhas aqui, a página, né? Lá no 17, 4, 17. Eu vou ler na versão Restauração. E dizei a Arquipo,
cuida do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Ele deu uma ordem expressa para Arquipo. Quem era Arquipo? Arquipo era filho de Filemon. Arquipo era, na história, na teologia, era um homem proeminente, líder de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Provavelmente foi ele, juntamente com seu pai, Filemon, que geraram a igreja em Colossos. Então era um irmão dedicado, um irmão que experimentado. Tanto é que o Paulo, ao citar ele em Colossenses e em Filemon, nessas duas versões, desses dois livros que cita Filemon e Colossenses, cita Arquipo, chama ele de meu fiel soldado. No grego a palavra lá é meu fiel soldado. O que é um soldado? É um camarada combatente, é um camarada obediente, é um camarada disciplinado. Então, mostrava a intimidade de Paulo com Arquipo. Era o Arquipo. Esse era esse irmão responsável, cooperador de Paulo ali. E ele fala assim, cuida do ministério que recebeste no Senhor. Eu falei que esse ministério é o ministério da nova aliança. É o de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Só existe um único ministério, o ministério da nova aliança. Esse ministério ele foi desenhado e escrito nas cartas anteriores que Paulo escreveu. Por isso que ele não deu o luxo de explicar. Porque se era assim, ele ia seguir o 18. O 18 não seria saudação. Seria, porque este ministério, ok? Ele começava a explicar o que era o ministério da nova aliança. Mas ele não explicou. Por quê, irmãos? Porque Colossenses foi escrito 61 anos depois de Cristo. Ele já tem, com Colossenses, ele já havia escrito 14 cartas. Ele escreveu lá 1ª e 2ª Tessalonicenses no ano 50. Depois escreveu 1ª Gálatas e 1ª Coríntios no ano 51. Depois escreveu 2 Coríntios no ano 52. Depois escreveu Romanos no ano 56, entre o ano 56 e 58. E outras cartas mais. Ao ponto que ele desenvolveu a economia de Deus em todas essas cartas. Que já havia há mais de 10 anos, em torno de 11 anos, que essas cartas foram escritas e as igrejas estavam vivendo e desfrutando por meio dessas cartas. O ensinamento, a economia de Deus, o ministério da nova aliança discorrida nessas cartas. E ele foi e aprofundou o que é o ministério da nova aliança em Colossenses. Por isso que ele não explicou em Colossenses. Ele termina a carta assim, e dizer, Arquipo, cuida do ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. A saudação é de próprio punho. Não fica aquela sensação aí, que ministério é esse? É só olhar as cartas. Porque aqui ele escreveu Colossenses 61 anos, 11 anos depois da primeira carta, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí ele fala assim, a saudação é de meu próprio punho, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Entendeu isso aí? Essa questão do ministério da nova aliança? Aí eu falei, o que é o ministério da nova aliança? Os irmãos falam, o nosso ministério é o ministério do Espírito da vida. Em parte é, mas não é totalmente correto. O nosso ministério é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Em parte é, mas não é totalmente correto. Tá bom? O nosso ministério da aliança, ele visa cumprir a economia de Deus. Ele é estrategicamente trabalhado pelos homens dons de Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele dispensa, o ministério da nova aliança dispensa o quê? Espírito e vida. Para quê? Com o fim, com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Que está onde? Quais são as estratégias para edificar o corpo de Cristo? E aí nós vimos, todas essas mensagens, mas em especial aqui, fazei morrer a vossa natureza terrena, que eu acabei de ler. Cuidado com o pecado, não mentais, e etc. Uma série de atribuições ali que nós devemos fazer. O que os irmãos têm que pegar? O Ministério da Nova Aliança, nós fazemos parte do Ministério da Nova Aliança. O Ministério da Nova Aliança, ele é uníssono. Uníssono. Ele tem o único ministério, mas com vários ministros. Nós vimos que o Ministério da Nova Aliança, ele é único. Ele é único e para ser um ministro você precisa ser experimentado, aperfeiçoado, quebrantado e receber graça. Aí eu falei a advertência. Desconfie de pessoas que dizem que tem um ministério e não tem experiência com Deus. Desconfie de pessoas nas redes sociais que falam baboseira e não tem experiência com Deus. Porque segundo as epístolas paulinas, você precisa ser experimentado na palavra. Você precisa ter feridas espirituais. Você precisa ser frustrado.
Você precisa ter uma certa experiência de vida na palavra. Você precisa ter sabedoria de vida na palavra. Olhar as coisas com a lente de Deus, com os olhos de Deus. Isso é você começar a receber um ministério para o único ministério, que é o ministério da Nova Aliança. Entendeu? A Irene compartilhou, acho que foi a Irene, e falou ontem sobre dons, ministérios e operações. Quando nós cremos no Senhor, recebemos o dom. Um dom. Cada um tem seu dom. Não enterra seu dom. Quando a gente começa a operar, trabalhar esse dom, exercitar esse dom, ele se transforma em ministério. Dom, você recebe graça, a graça que vem do trono. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Então você começa a receber graça, você serve ao Senhor na recepção, em algum serviço, e aí acaba você, tanta graça que você recebe o coração de disposição de servir, você recebe, você se transforma aquele dom em ministério. Uma coisa importante. Uma coisa importante. Somente o ministro tem condições de aperfeiçoar outro. Ponto. Outra verdade. Deus, ele opera por meio, a operação é por meio do ministério e não por meio do dom. O dom é para a igreja, para os membros da igreja. E como então Deus opera? Deus opera aquele que é ministro. Por quê? Quando você tem um ministério, Deus opera. Os irmãos pegaram essa diferença? Então se você ficar apenas em dom, servindo aqui, servindo, você não gerar pessoas, você não aperfeiçoar, você não ensinar, não aperfeiçoar e etc., Deus não consegue operar naquele ministério, naquele dom. Agora, quando você, de tanto servir, vou dar um exemplo, né? Eu citei, perdoa, irmã, deixa eu expor aqui, a irmã Patrícia. Quando você olha para a Patrícia, o que você pensa de Patrícia? Ministério de criança. Quantos anos? 30. Você olha para a Patrícia, é criança. Os meninos já chegam aqui e vai direto nela. Tem um dom. Ministério do serviço de criança. Isso aconteceu do nada? São 30 anos, meu amigo. Aí sim é um ministério. Então Deus opera por meio desse ministério. Alcançando crianças, alcançando famílias. Conversei com o Ernesto, a questão da gente trabalhar essas crianças que estão vindo, se aproximar das famílias. Então Deus opera por meio do ministério, não opera por meio do dom. Isso tem que ficar claro para nós. Se você é aquele irmão que fica ali no arroz com feijão, no básico, sinto dizer, o seu dom vai ser apenas para suprir as necessidades da igreja, não de Deus. Ok? Isso é importante à luz das... É importante o seu dom servir? É importante. Mas você deve obter graça, cada vez mais graça, para que o seu dom se transforme em ministério. Tudo bem, meu irmão? Meus irmãos, até aí tudo bem? Amém. Sim ou não? Terminando, o ministério não serve para promover pessoas, não serve para promover denominações ou movimentos, quaisquer que sejam, mas para fornecer Cristo à igreja. O ministério é para fornecer, dispensar Cristo à igreja. O foco não é o ministério de um homem, mas o ministério corporativo, a cooperação entre os santos e a edificação mútua no Espírito. Uma questão também que fala que o ministério da Nova Aliança é o único ministério do Novo Testamento, também chamado de um ministério de Cristo, onde Cristo é o conteúdo todo inclusivo. Pega essa frase. Cristo é o conteúdo todo inclusivo do ministério esse ministério da Nova Aliança. O Espírito é o meio supridor, que vai suprir os seus membros. E a igreja é o veículo dispensador das riquezas insondáveis de Cristo. Amém. Tudo isso nós vimos em Colossenses. Quando perguntarem, qual é o teu ministério? O meu ministério é o ministério da Nova Aliança, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O que esse teu ministério faz? Qual é o objetivo? O objetivo é edificar o corpo de Cristo, dispensando espírito e vida para as pessoas. Pronto, foi para o 10. A porta do céu já está aberta para você no reino. Aleluia.